Amém, glória a Deus. Queridos, graça e paz, esse livro foi um livro que marcou e tem marcado a minha vida até hoje. E foi uma semana difícil quando eu recebi esse livro para lê-lo. Foi uma semana onde eu tinha recebido a informação de que eu precisaria fazer uma cirurgia. E quando você recebe uma informação assim, você começa a ter uns questionamentos dentro de você. E quando vem muito questionamento, eu falo, mas o Senhor é sobre todas as coisas e eu confio nele. E essa semana estava sendo aquela semana que tudo estava portas fechadas, as coisas dando errado, e aquilo vai querendo, deprimir, aquilo vai querendo oprimir aquelas pessoas que creem em Deus. Eu falei, não, Senhor, não pode, eu não vou deixar isso acontecer. E eu tive uma experiência com Deus na madrugada. Comecei a ouvir um louvor, a gente até cantou esse louvor aqui, Yahvé, e ali o sobrenatural de Deus encheu aquele quarto. No culto dessa semana, eu acredito, não lembro se foi na quinta ou no domingo, a pastora chegou e disse assim, Fernanda, o Espírito Santo disse para eu entregar esse livro para você ler. Dali, quando eu peguei naquele livro, eu já sabia que era o Senhor respondendo a oração que eu tinha feito, que só Ele sabe naquele dia. E foi fácil ler esse livro? Não foi fácil. Acontecia várias coisas. Quando eu pegava para ler o livro, alguma coisa acontecia. Eu precisava fazer, eu precisava sair, era menino pulando por cima das coisas. Eu digo, mas eu preciso ler esse livro. Eu lembro que eu estava na recuperação da cirurgia, eu comecei a ler o livro, comecei a ler, esperava os meninos dormir, ia ler o livro, de manhã cedo eu acordava, li o livro, e à medida que eu fui lendo o livro, eu fui entendendo o que Deus queria tratar comigo. Eu me converti aos 14 anos de idade. E o que eu aprendi aqui com esse livro, eu não aprendi nesses anos. Só para te deixar curioso, para você correr e já garantir o seu. Porque quando eu peguei emprestado. Eu estava até com dificuldade de devolver. Eu falei, não, eu preciso desse livro. Isso aqui é livro de cabeceira de cama. Por quê? Porque ele te ensina a orar. Aí a gente não sabe orar. Vou só dar assim uma informaçãozinha para você. Esse livro fala que as nossas orações, nós precisamos falar para Deus o que nós queremos, não o que nós já temos. Muitas vezes, o que acontece? A gente já ora, Senhor, Senhor, já estou com tantas dores, com tantas dívidas, e essa oração não é uma oração de fé, é uma oração errada, porque você está declarando, você está confirmando o estado atual. E aí, quando você declara, quando você professa isso, como você tem uma boca, que nela há o poder da vida e da morte, você está confirmando e aquilo vai continuar sendo reforçado. É como se você passasse um grifo por cima do que já está acontecendo. E eu não sabia disso. A partir desse momento, as minhas orações passaram a ter outra entonação. Passaram a ter outro conhecimento, porque eu já tinha recebido esse. Então eu oro, Senhor, a tua palavra diz que eu já sou curada, porque o Senhor já conquistou isso na cruz. A tua palavra diz que eu tenho saúde, que eu tenho prosperidade e que nada me falta. E ele conta um testemunho que teve uma vez que ele precisou comprar um bem e ele não tinha esse dinheiro. Mas ele foi na fé e ele disse, dinheiro não falta. E essa semana eu usei essa palavra dele, eu disse, dinheiro não é o que falta. E quem olha de fora acha que você é metido. Vixe, não te falta dinheiro, mas não falta dinheiro. Por quê? Porque Deus ele vai providenciar. E quando você professa isso, você já está professando o que você quer, não o que você tem. Então, até quando alguém me pergunta o que eu tenho cuidado em dizer. Porque muitas vezes o que a gente fala, eu acho que eu estou gripando. E você vai gripar mesmo, porque você já falou, você já professou isso. Então, nós precisamos ter cuidado. Então, esse livro ele foi um marco na minha vida. Porque agora eu estou me policiando. Às vezes, aqui e acolá sai alguma informação assim, eu falo, mas está repreendido em nome de Jesus. E corro atrás. Por quê? Porque a palavra que a gente professa, ela vai de encontro com a vida ou com a morte. E, queridos, depois disso aqui, depois que eu comecei a colocar em prática, muita coisa mudou. Na quinta-feira, eu não sei se vocês estão sabendo, mas chegou muitos livros. Na quinta-feira, eu comprei outros livros. E depois daquele culto sobrenatural de quinta-feira, eu cheguei em casa e eu li, Você Pode Ter o que Você Diz. Eu li em 40 minutos esse livro. E ele custa R$16. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, tem livros de R$10 ali, R$10 é o que você investe para entrar no shopping da cidade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus,
As pessoas precisam ouvir, elas precisam entender que quando alguém chega aqui e fala sobre esses livros, é livros que mudam situações e vidas. E eu tenho outro testemunho que a pastora não estava nem sabendo, mas eu vou contar. E esse livro diz, você pode ter o que você diz. Eu li esse livro em 40 minutos. Em 40 minutos, em 2 dias, eu tive o que eu disse. E aí eu falei, eu vou crer, eu vou falar isso aqui. E aí ele até fala que nós, às vezes, nos preparamos para fracassar. Antes de acontecer, a gente muitas vezes já diz que não vai dar certo. E nós não podemos fazer isso, porque a nossa confissão tem que ser de fé o tempo todo. Por mais que a situação assim esteja de um jeito que você, assim, meu Deus, como é que isso vai ser resolvido? Confissão de fé. Eu voltei a trabalhar essa semana e quando você volta a trabalhar, toda a rotina modifica. Os 2 dias que eu voltei a trabalhar, eu gastei R$100 de Uber. Falei, não, eu preciso mexer nisso aí, eu preciso de um transporte para mim. E, olhando a minha situação, não tinha como eu tirar um transporte do dia para a noite. Não tinha como eu fazer isso. Mas aí eu lembrei do livro, eu falei, se eu posso ter o que eu digo, é isso aqui que eu vou comprar isso aqui, é essa aqui, Senhor. E aí, aconteciam situações, eu ia numa porta fechada, noutra porta fechada, noutra porta fechada. E aí, sabe quando dá aquela angústia? E aí eu digo, mas eu vou comprar. Satanás, tu está ouvindo, eu vou comprar, eu vou ter isso aqui. Porque Deus é meu provedor, é meu Jeová Jireh. E eu lembrava das palavras que o livro falava, lembrava. Queridos, eu estou motorizada. Quando eu olhei, eu fiquei olhando, eu falei, isso aqui é confissão. Isso aqui é confissão de fé. Isso aqui é sobrenatural de Deus acontecendo, porque quando você decide crer, quando você decide falar para a montanha, ela se movimenta, por causa da fé e do Espírito que habita dentro de você. E isso começou, gente, com a compra de um livro. Com a compra de um livro, eu decidi comprar, eu decidi ler e decidi viver. Isso aqui são pérolas preciosas. É por isso que é tão difícil. Satanás não quer que você saiba o que tem aqui. À medida que você cresce em Deus, é à medida que ele é pisado. À medida que você cresce em Deus, é à medida que você se aprofunda ainda mais. Por isso eu desafio você. Eu desafio você a comprar um livro hoje, a dizer, Senhor, fala comigo. Eu quero viver, Senhor, por fé e não por vistas. Eu quero me alimentar sobrenaturalmente para viver. Porque tudo que eu tenho na minha vida é Jeová Jireh, é provedor. E quanto mais você se aprofunda, mais você conhece o poder que é ter um relacionamento com Deus, amém? Eu vou entregar, gente, porque senão eu fico ministrando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu particularmente, eu acho essa menina muito linda. Glória a Deus. Pessoal, e nas compras acima de R$50, olha aí que beleza, você terá 10% de desconto. O livro já está com preço assim pequeno, você ainda vai ter 10% de desconto. A livraria está recheada, né? Amém? Queridos, a tua boca, o que você fala, tem poder. Assim como a Fernanda também, esses dias eu fui lá na Toyota. E o rapaz me atendeu e me levou lá no meu carro. Direção de couro, banco de couro. Aí uma pessoa falou para mim, disse, mas não precisa ser agora ter esse carro assim. É esse que eu quero, ele está lá. Ele está me esperando. Amém? Eu creio assim. Eu sei o Deus que eu tenho. E as portas estão abertas aí para você também, o que você quiser. Você lembra do salmo que eu falei aqui para você? Vou ler de novo aqui, antes de passar para a pastora. Lá no Salmo 37. Vou nem abrir a Bíblia. Faz o bem, continua fazendo o bem. E Deus satisfará o desejo do teu coração. Amém? Pastora?